Um dos assuntos mais comentados no Twitter nesse sábado foi o hashtag Bolsonaro tem razão. E eu decidi saber o que eles estavam falando, pois é o meu trabalho de ver o que os dois lados da moeda estão conversando e debatendo. Entre um dos twitters que eu observei, teve uma pessoa que compartilhou no Twitter dele o Twitter que o presidente no mês passado compartilhou, falando que lembro a nação que por decisão do STF as ações de combate à pandemia, fechamento de comércio, quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e prefeitos. Muito bom. Uma outra coisa que se vê muito no Twitter é o hashtag 100 mil e daí? Que isso é o hashtag que a esquerda criou. São os dois assuntos que estão ali. Inclusive o Ciro Gomes, né, coloca Bolsonaro 100 mil. Né, genocida, mais de 100 mil pela Covid-19. Será que Bolsonaro é genocida? Será que nem a esquerda fala, ele não levou muito a sério o combate do coronavírus? Antes que eu aprofundo um pouco sobre esse vídeo, no artigo 136 da Constituição Federal, fala que é o poder do presidente, né, ouvidos pelos Conselhos da República e Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar prontamente e restabelecer em locais restritos determinado a ordem pública, a paz social, ameaçado por grave e iminente instabilidade institucional atingida por calamidade de grandes proporções e natureza. O que esse artigo significa? Que é da capacidade do presidente exclusivo, com a aprovação do Congresso Nacional, de decretar estado de sítio, de criar esse lockdown. Então já vem a primeira coisa, a quarentena já é por si só considerado inconstitucional, pois os governadores não têm a autoridade legal de decretar a quarentena. Segunda coisa, o STF tirou o poder do artigo 136 da Constituição Federal, a qual dá o poder do presidente de decretar ou não estado de calamidade, ou estado de sítio, que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo nos últimos 60 dias, a qual tem governadores que usa a caneta à vontade para poder deixar todo mundo trancado em casa, sem se preocupar com as consequências. Tanto que eu volto a falar sobre essa matéria no dia 4 de abril. Supremo decide que estados e municípios têm poder para definir regras sobre isolamento. Em abril. Então, Ciro Gomes, esquerda, por que vocês não falam governador Witzel genocida? Por que você não reclama dos 11 governadores e fora os tantos outros prefeitos que superfaturou o tratamento do coronavírus? E eu já vou falar para vocês que estão assistindo esse meu vídeo. Não se assuste daqui a um ano a esquerda jogar a culpa no presidente pela maior taxa de desemprego da história do Brasil. Por mais que a economia está se recuperando com muito mais força do que estava antes. Sabe por quê? Porque o intuito da quarentena não foi para combater o coronavírus, mas foi para quebrar o país. Oswaldo, você está sendo bolsominion. Não estou sendo Bolsonaro, não estou sendo bolsominion, não estou sendo gado. Eu estou sendo uma pessoa que está observando
a política da quarentena. Eu pego na minha cidade, foi uma das primeiras cidades que entrou em quarentena. Todo o povo da minha cidade acreditou na quarentena nos primeiros 15 dias. Por quê? Porque a proposta era o quê? 15 dias, a gente prepara os hospitais, a gente equipa os hospitais para preparar as pessoas a ser tratado por coronavírus. Beleza, todo mundo acreditou. Eu fui uma dessas pessoas. Durante 15 dias eu nem saía da minha casa. No máximo eu ia para o supermercado comprar comida. E mesmo assim era tão rápido que eu não ficava nem 5 minutos na rua. Passou 15 dias, nenhum hospital de campanha foi entregue. Passou 15 dias, nenhum respirador foi entregue. Isso foi porque a gente teve, acho que 100 casos e uma morte para poder decretar quarentena. Aí passou 15 dias, agora não, calma aí, não, vamos adiar por mais 15 dias. Aí todo mundo falou assim, tá bom, vamos aceitar mais 15 dias. Aí nesses 15 dias, o que o governador fez? Nada. Comprou equipamentos respiradores? Não. Comprou IPIs para sua equipe médica? Não. Aí passou os 15 dias? Não, calma aí, mais 15 dias. Passou esses 15 dias, aí ele começou a fazer algo. Começou a criar hospital de campanha, começou a comprar respiradores. Por que ele começou a fazer algo? Porque ele percebeu que todo mundo não estava mais acreditando na palavra dele. Foi no período que todo mundo na minha cidade foi para a rua manifestar. E não foi manifestar a favor do Bolsonaro, não. Foi manifestar para o direito de voltar o comércio a se reabrir. Vários restaurantes, empresas fecharam de vez. Eu conhecia umas pessoas que eu tinha muito carinho numa lanchonete na minha cidade. E aí depois que reabriu os comércios, perguntei pro gerente que estava lá, e aí, as pessoas que trabalhavam aqui antes, ele falou assim, não, foram todos eles mandaram embora. Isso foi cortou meu coração. Cortou meu coração. Mas vamos falar um pouco sobre agora aqui como mudou o presidente do STF, agora é o Fux. Vamos ver o que a imprensa vai falar sobre o Fux, o novo ministro do STF. Como pensa o Fux, presidente do STF, sobre as 6 pautas de costume? Porque agora o Fux está com uma facada muito pesada nele, uma coisa horrível na mão dele. Primeiro, porque o STF é culpado pelas mortes. Quem é o culpado de verdade foi a corrupção do Brasil e o Supremo Tribunal Federal de tomar uma decisão inconstitucional, a qual tirou o poder do presidente do artigo 136 da Constituição Federal. O Fux também está numa situação complicada e delicada, que é as investigações inconstitucionais sobre as fake news. E bota entre aspas porque a gente sabe que aquilo ali de investigação não tem nada, aquilo ali é o STF que simplesmente está perseguindo seus opositores políticos. Mas vamos ver aqui que é a matéria aqui principal para vocês aqui. No dia 10 de setembro, Luiz Fux assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal, em mandato que durará 2 anos. Estará nas mãos dos ministros do ministro pautar julgamentos sobre temas de costume, como aborto, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, descriminalização das drogas e desarmamento. E homeschooling. A julgar por declarações em votos, Fux desde 2011, quando ele assumiu na cadeira do STF, indicado pela então presidente Dilma, o presidente do tribunal deverá ter viés progressista nesses temas até 2022. Fux segue à risca a cartilha progressista na maioria desses assuntos, ainda que algumas ocasiões tenha se manifestado preocupação com o risco do STF assumir atribuições do Legislativo. A votação secreta para a eleição do novo presidente do STF foi feita em junho. Por videoconferência, a ministra Rosa Weber será a vice-presidente do STF.
durante a gestação de fluxo. O Supremo tradicionalmente segue o princípio da antiguidade, elegendo para a presidência o magistrado com mais tempo de atuação. Ali é que ainda não tenha chefiado o tribunal. O Fux, ele está com uma bomba na mão dele. Porque muitos parlamentares, e não são parlamentares bolsonaristas, não são, mas muitos parlamentares estão insatisfeitos pelas decisões legislativas que o STF tem tomado no Brasil. Inclusive, o processo de cassação do mandato do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Toffoli está na mão do presidente do Senado. E, além disso, existe uma lei que vai limitar a aposentadoria do STF. E eles estão preocupados com isso, porque se aprovar essa lei, ele nem vai conseguir assumir como presidente do STF, porque ele vai se aposentar. Ele vai ter que ser obrigado a se aposentar. Ele e mais 8. Mas isso é uma coisa assim interessante, porque na outra matéria, a última matéria que eu peguei para vocês aqui, que também é do Estado de Minas, também faz uma crítica sobre as frases famosas que os políticos e os juízes ministros durante a pandemia no país. Lógico que a imprensa quer sempre tentar difamar a imagem do presidente. Só que ela esquece que o Drauzio Varela falou que não, era só uma gripezinha. Esquece que, inclusive, no primeiro vídeo do meu canal, no primeiro e segundo vídeo do meu canal, eu mostrei uma matéria falando que o Dória deixou bem claro que não ia ter problema, não precisava de lockdown. Ele não queria que o carnaval fosse fechado. Não queria. Ele falou assim, não, gente, o Mandetta, o novo heróizinho da esquerda, falou, não, o SUS consegue, entendeu, comportar o tratamento do coronavírus se for dos mesmos moldes que foi na China. Se você não acredita, assiste no primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo. Talvez não é um dos melhores vídeos que eu fiz, porque todo dia tem melhorado para vocês. Mas se você assistir no primeiro vídeo, vocês vão ver que eu peguei várias matérias falando isso. Nós vamos ver o que o repórter Matheus Adler fala. Durante quase 5 meses da pandemia do novo coronavírus, os principais nomes da política nacional e de Minas não economizaram nas frases efeitos para falar do Covid-19, que já matou de 100 mil brasileiros, seja para tentar impor suas ideias, seja para atacar seus adversários ou defender. São frases como do presidente Bolsonaro, que classificou o Covid como uma gripezinha. Sim, ele classificou como uma gripezinha, Dória classificou como uma gripezinha, Luciano Huck classificou como uma gripezinha, Drauzio Varela classificou como uma gripezinha. E tudo no mesmo período. Mas Drauzio Varela foi pedir desculpa. Pois é. Pediu desculpa porque os conservadores caíram em cima dele. Falou assim, é engraçado, né, a hipocrisia de vocês, né? Quando o Drauzio Varela falava que era uma gripezinha, né, ninguém falou nada. Chegou o presidente concordar com o Drauzio Varela, pronto, aí é a Terceira Guerra Mundial. O governador de Minas, Zema, também chamou a atenção em falar que a doença em abril. Defendeu que o Covid-19 viajasse um pouco por Minas. São medidas que o prefeito resolveu adotar. E nós temos observado que muitas regiões e muitas cidades, os casos existentes, ou até a ausência de casos, não justifica o fechamento total do comércio. Até porque, nessa crise, nós precisamos que o vírus viaje um pouco, disse. Ou seja, tira a frase fora do contexto. Sabe por que ele falou isso? Porque o estado de Minas estava quebrado. Graças a quem? Graças a um governador petista.
O Romeu Zema tem feito um excelente governo. Excelente. Diferentemente do seu colega que está se candidatando para a presidência da República, que falou que estava torcendo para o coronavírus. Ou seja, queria que o presidente morresse por coronavírus. Mas o Zema tem feito um trabalho excelente. Ele fez uma licitação para convocar todos os seus secretários em determinadas áreas. Ou seja, só tem gente que é competente. O Zema, ele tem conseguido, no primeiro ano, recuperar a economia de Minas. Ele conseguiu, sozinho, demitir mais de 50 mil servidores em cargo comissionado. Quem é que colocou ele lá? Quem colocou esses 50 mil cargos comissionados no estado de Minas? Foi o governador anterior, que era do Partido dos Trabalhadores. Ele conseguiu literalmente recuperar o caixa em um ano, que é a coisa mais difícil de qualquer governador fazer, sem caixa nenhum. Então assim, a imprensa tira muito fora de contexto para justificar a narrativa. Por isso que eu falo para vocês, voltando o vídeo inicial, essa guerra, né, de narrativa, como o Ciro chama o Bolsonaro de genocida, né? O mesmo Ciro que, quando a mulher estava reclamando por falta de hospital durante a Copa do Mundo, ele falou assim, vai pro teu futebolzinho, vai pro teu futebol. Expulsou ela, isso foi gravado ao vivo. O Ciro, conhecido como o coronel do Ceará, que manda no Ceará com um punho de ferro. Ou o fato que o Supremo Tribunal tem tomado decisões legislativas, como tirar o poder do presidente de decretar calamidade ou decretar estado de sítio. Porque na Constituição Federal, no artigo 136, fala que quem tem essa autorização é o presidente da República. Não é governadores, não. É o presidente da República que tem essa autoridade. Ou seja, essa quarentena que estamos vivendo hoje, esse lockdown que estamos vivendo hoje, é uma decisão inconstitucional. Desculpa aí, travou minha língua. Inconstitucional. E aí? Quem é o culpado de tudo isso? Pelas mortes? Agora, eu não vou tirar o fato que o presidente poderia ter expressado a sua opinião, o formato dele de uma maneira mais clínico e técnico. Ele foi muito mal interpretado. Ele sabe disso, que tudo que ele fala vai ser mal interpretado. Que nem, entendeu, a matéria aqui de Minas, que fala, não, porque o presidente falou que era uma gripezinha. Pois é, ele simplesmente repetiu aquilo que todos os outros especialistas do Brasil estavam falando naquele período. Mas quando ele falou, aí não é gripezinha não, que absurdo. Aí eu falo, quem é o culpado? Será que é a corrupção que é culpado desses 100 mil mortes? Será que é o presidente da República que é o culpado pelas 100 mil mortes? Ou será que é o STF que é o culpado pelas 100 mil mortes? Fora o desemprego. Porque eu fiz uma matéria 2 meses atrás que estavam prevendo que ia chegar a quase 40 milhões de desempregados no Brasil, se continuasse essa quarentena. Graças a Deus não chegou a esse ponto. E aí? Deixa aqui sua opinião, o que você acha sobre esse assunto. Eu quero agradecer vocês todos que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha com seus amigos. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo Dia dos Pais e até amanhã, gente.